Então, pessoal, vamos lá, dar continuidade agora falando sobre as nossas funções orgânicas, tá? Nós finalizamos a parte onde falávamos sobre as funções orgânicas oxigenadas e agora nós vamos falar das funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, aquelas que têm nitrogênio na nossa cadeia carbônica, tá? Primeiro, eu vou começar falando para vocês sobre as aminas, tá? Vamos lá. As aminas, elas são consideradas bases orgânicas, elas são obtidas a partir da substituição de um ou mais hidrogênio da amônia por grupos orgânicos. Ou seja, eu tenho aqui a molécula da amônia, que é NH3, e aonde tem esse hidrogênio aqui, ele vai sendo substituído por grupos orgânicos. Ou seja, cadeias onde eu tenho CH3, CH3, CH2 e assim por diante. Aquelas cadeias, né, que nós já conhecemos. Então, as nossas aminas, elas podem ser classificadas de três formas: amina primária, amina secundária e amina terciária. A amina primária, o que é que vai acontecer? Aqui é como se eu tivesse o meu grupo amônia, tá? E os hidrogênios, eles vão ser, um hidrogênio vai ser substituído por um grupo orgânico, tá? Essa vai ser a nossa amina primária. A amina secundária, eu vou ter o quê? Dois hidrogênios vão ser substituídos por dois grupos orgânicos, tá? E na amina terciária, são os três hidrogênios que fazem parte da amônia, vão ser substituídos por grupos orgânicos, tá bom? Então, essa é a classificação. Amina primária, um hidrogênio é substituído, amina secundária, dois hidrogênios são substituídos, e amina terciária, 3 hidrogênios são substituídos. Vamos lá para a nomenclatura. A nomenclatura da amina primária é o seguinte: eu coloco o nome do grupo mais amina, ou eu posso escrever assim, o nome do hidrocarboneto mais amina. Então, vamos lá ver aqui como é que fica. Ou seja, eu tenho dois formatos para escrever a amina primária. Nesse caso aqui, eu tenho CH3 e NH2. Foi substituído somente um hidrogênio, tá? Por isso é classificada como amina primária. Então, fica CH3, eu já sei que é metil, então fica metilamina. Ou eu posso chamar de mentan, que é o nome do hidrocarboneto, né? Que no caso seria, se fosse o hidrocarboneto, mentano, certo? Só que aí a gente tira o ozinho e coloca amina. Então, fica metanamina. Nesse caso aqui, eu tenho o anel benzênico, então fica benzenamina. Ou fenilamina, que é a anilina, certo? Nesse outro caso aqui, eu tenho 3 carbonos, então é propan. Preciso da posição da minha amina, do NH2, então fica propan 2-amina ou isopropilamina, tá certo? Então, vamos lá para a amina secundária. Na amina secundária, eu vou somente colocar o nome do grupo mais amina. Então, fica, nesse exemplo bem aqui, eu tenho 2 carbonos, que nesse caso aqui, de um lado é metil e do outro lado também é metil, por isso fica dimetilamina. E nesse outro caso aqui, ó, eu tenho fenil, tá? Que no caso é um anel benzênico, né? Ligado ao NH, ligado a um metil. Então, fica fenilmetinamina, tá? Lembrando que precisa ser na ordem alfabética. Nesse outro caso aqui, de um lado eu tenho etil, do outro lado eu tenho isopropil, que fica etil isopropilamina, tá? Lembrando que esse isopropil, metil, fenil, ele vem da nomenclatura dos radicais, tá? Das ramificações. Então, vocês precisam dar uma recapitulada lá na nomenclatura das ramificações. A amina terciária fica o nome do grupo mais amina, tá? Então, aqui eu tenho o nitrogênio substituído com 3CH3, por isso ficou trimetilamina. E esse outro exemplo aqui, de um lado eu tenho o metil, do outro lado eu também tenho um metil e aqui para baixo eu tenho um etil. Então, fica etil dimetilamina, tá? Eu trouxe para vocês ainda uma curiosidade, né? Mas também vocês podem esbarrar com essa informação por aí.
Existe uma nomenclatura que é chamada de nomenclatura não oficial. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a nomenclatura do tipo IUPAC, tá? A nomenclatura não oficial em que os grupos característicos da função amina, eles são denominados de amino, ou seja, ao invés de eu utilizar a palavra amina, se utiliza amino, e isso na nomenclatura não oficial. Eles são considerados substitutos do elemento hidrogênio em uma cadeia carbônica, tá? Então, aqui, mostrando o exemplo, ao invés de ter amina, vai aparecer a palavra amino. Então, fica, nesse exemplo aqui, 1,4, que é a posição da amina, tá? Diamino butano, que nesse caso aqui é a putrescina. Nesse outro exemplo, 1,5 diamino pentano, que é a cadaverina, tá? A decomposição de proteínas, ela produz aminas com cheiro desagradável e intenso. Então, quando a gente sente o cheiro de um rato podre, que já está morto há muitos dias, né? Aquele cheiro desagradável é a decomposição da proteína daquele rato, aonde foi sendo gerado a amina. Por isso aquele cheiro, ou seja, a amina ela tem essa característica de cheiro marcante, né? Desagradável, tá certo? Então, gente, no mais é isso. Eu vou passar um exercício, tá? Vou gravar um vídeo fazendo resolução de exercício para poder a gente aplicar o que a gente viu nessa aula, tá? Até mais!